Bora lá então, revisão de mercado aí, 14 de 5 do 5, terça-feira. Bora, Márcio. Vamos lá. Deixa eu só puxar mais um indicador aqui, só para a galera aí para me ter a conferência. Eu tenho ela no próprio, mas aqui eu não tenho. Tá? Pronto. Bom, vamos lá, galera. Vamos fazer a revisãozinha do dia de hoje, tá? A gente ver as oportunidades que a gente teve aqui, que a gente deixou de pegar, que a gente pegou. Então, é o seguinte, galera. O que a gente tem que fazer sempre, o que eu faço sempre no mercado? Eu sempre procuro olhar o gráfico diário, o último candle diário. Então, eu deixei marcado aqui, ó, esse cara e esse cara aqui, beleza? Então, quem estava de manhã na sala aqui, cedinho, a gente marcou esses dois malucos aí. Tá? A gente já teve um sidebar do dia anterior, né? Que era esse cara aqui, ó, certo? Então, nós também tínhamos essa linha vermelha e nós também tínhamos essa linha verde, que é do candle de ontem, que ele é um sidebar. Quem não sabe o que é um sidebar, é um candle que ele tem máxima e mínima dentro do candle anterior a ele, no caso, né? A gente tinha esse candle, esse outro candle não rompeu máxima nem mínima, então a gente considera ele um sidebar. Então tá, marcado isso, gráfico de 60 minutos, para a gente ver o que a gente tinha de oportunidade. Então a gente tinha essa máxima, como foi dito, essa máxima, essa mínima e essa mínima aqui, tá? Eram desses candles aí. O que a gente precisa olhar aqui? O que a gente tem acima da liquidez? Então, aonde que está a liquidez? Sempre em cima dos topos e dos fundos, tá? Aonde tem fundo, a gente não vende. Aonde tem topo, a gente não compra. A gente não compra topo e nem vende fundo. Por quê? Porque pode ser só um consumo de liquidez. Mas, vamos comprar o fundo? Não, a gente não compra o fundo também. A gente aguarda uma manipulação, uma confirmação, tá? Então, aqui, a linha vermelha representa a liquidez dos topos e a linha verde a liquidez dos fundos, tá? No gráfico de 60, a gente não tinha muita coisa a ser marcada. A gente baixa o time frame e vai para um gráfico de 30 minutos. Também não tínhamos muita coisa a ser marcada, então a gente vai descendo. E vamos olhando o que a gente tem nos time frames abaixo da liquidez ou acima da liquidez que possa parar. Como que a gente vai fazer para comprar o topo? Para não ficar comprando o rompimento e ser estopado. Então, acima do topo, após o rompimento, vai sempre ter uma zona de interesse, um order block. Então, aqui em cima vai ter um ponto de venda e abaixo do topo, do fundo, quer dizer, vai ter sempre um order block. Geralmente ele está um pouquinho distante, por quê? Que é para dar tempo desta manipulação acontecer no fundo, o mercado bater nele e voltar. A mesma coisa no topo. Quando tiver o topo com liquidez, vai ter um order block que vai segurar o preço. A gente só precisa achar ele e acertar ele. Às vezes a gente erra. Hoje aconteceu, eu errei o order block. Mas vamos lá. Então, o que a gente tinha? No gráfico de 15 minutos, nós tínhamos esse aqui, que serviu ontem, tá? Mas a gente tem esses pavis aqui, ó. Para quem tem a mentoria gravada, para quem tem as aulas da Ruba, eu explico sobre esses pavis, eu explico sobre o pullback escondido, tá? Tem essas explicações aí. Vamos lá.
Gráfico de 5 minutos, que é o que geralmente a gente está operando, tá? Então, aqui, galera, o gráfico abriu, tá? Acima dessa liquidez, nós tínhamos aquele pavio lá, e nós tínhamos esse outro cara aqui, ó, que hoje foi o que eu marquei e acabei tomando ferro nele. Ferro não, mas eu vendi e acabei... Não, não foi nesse que eu fui estopado, foi no de baixo. Esse aqui eu não fui estopado, saí no 0 a 0. Eu tinha esse cara aqui, e eu tinha esse maluco aqui que eu marquei, e marquei errado, tá? Por que que eu marquei esse cara aqui e não o topo, não entrei logo lá em cima? É vacilo mesmo, tá? Não era para ter entrado aqui. Então, tinha esse order block aqui, só que eu tinha liquidez acima dele, tá? Então, eu até falei mais cedo para quem estava aqui na sala com o Pops que eu queria vender aqui, pegar 350 pontos e subir comprado, tá? Só que não deu certo, eu acabei sendo estopado aqui, ó. Não deu certo, ele passou direto e me estopou, tá? Então, eu vendi aqui nesse ponto. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tinha uma piscina de liquidez, tá? Esses topos iguais, 1, 2, 3, 4, topo igual, piscina de liquidez. Order block acima, o que que eu pensei? Ele vai consumir a liquidez, vai bater e vai descer os 350 pontos. Então, meu alvo era esse movimento aqui, tá? Meu alvo era esse movimento, pegar os 350 pontos nesta região e subir comprado com ele até esta próxima região aqui, tá? Não deu certo. Tomei um stop aqui, o mercado subiu, desceu, depois eu vendi aqui nesse cara de novo, aqui, tá? Um stop acima, achando que ele poderia, como ele passou por aqui para estopar, poderia bater aqui e descer, tá? Até a zona. Cometi mais um erro aqui, não saí com 350 pontos, ele pagou os 350 pontos, eu não saí com os 350 pontos, por quê? Eu queria 500 pontos. Por que que eu queria os 500 pontos? Porque eu estava avisando esse order block aqui, ó, tá? Eu queria pegar esse cara, então. E já que eu tinha tomado 150 pontos, bateu lá, eu queria os 500 pontos, subi comprado. Mais uma vez não deu, ele veio, só que aqui eu cobri o meu stop, tá, galera? Aí saí 30 pontos a mais positivos aqui, tá? Cobri meu stop e esperar uma nova oportunidade. Bom, tinha esse topo e esse topo. Eu comentei aqui na sala, mais cedo, eu falei, galera, eu vou esperar ele sweepar a máxima lá em cima para pegar o quê? Para pegar ele acima dessa liquidez. Eu ia buscar, se eu não me engano, esse cara aqui, tá? Então, eu queria o sweep do topo para ele bater nessa região e eu descer com ele vendido. Só que eu comentei aqui, falei para alguns, eu disse, olha, eu quero pegar ele lá em cima, mas ele pode bater aqui nesse pavio e descer, tá? O que que ele fez? Bateu no pavio e desceu, tá? Eu não estava acreditando que ele iria descer. Sinceramente, eu não acreditei nesse pavio aqui. Cometi o erro, tá? Ele subiu, ele bateu e desceu. Eu achei que ele iria vir aqui, ia fazer isso aqui, para depois fazer esse movimento. Infelizmente, eu errei, tá? A gente cria a expectativa do movimento e é assim que funciona. Não tem como eu saber o que que o mercado vai fazer antes. Eu crio só uma expectativa, imagino na minha cabeça o movimento que ele pode estar querendo fazer e aí eu vou tentar pegar. Perdi aqui, deu uma baita de uma operação, tá? O mercado foi aonde?
Ele fez um fundo de liquidez, fez topo, fez fundo, subiu. Fundo de liquidez. Muita gente pode considerar isso aqui um choque, mas não é um choque, tá? Isso aqui é uma indução. Ele fez um fundo de liquidez aqui, e ele vem fazer o quê? Ele vem pegar só a pontinha ali do pavio, aqui, certo? Veio pegar a pontinha do pavio, deu uma compra aqui, ele chegou a pagar quase 350 pontos, não pagou, pagou 325 pontos para quem entrou. O stop aqui curto, 100 pontos, tá? Deu 3 para 1 aqui, com o alvo que ele pagou, certo? 300 pontos aqui era um alvo até bom. Eu achei que ele viria buscar essa liquidez aqui, mas não veio. Estava até pronto para vender aqui, ó. Estava com esse cara marcado, tá? Não deu. Eu achei que ele ia vir pagar uns 400 pontos aqui, mas não pagou. Deixou o topo de liquidez, que é uma liquidez ainda que pode ser consumida, tá? Mas, se vocês olharem o movimento, o que que ele fez? Ele fez um topinho, desceu, tá? Ou seja, armou uma liquidez aqui, certo? Armou uma liquidez e bateu nesse order block aqui, ó, tá? E aí desceu para cá. Nesse movimento, ele paga os 350 pontos, tá? O stop aqui é curto, 90 pontos. Ele desce e paga o movimento. Aonde que ele vem? Ele vem buscar os 50% do order block que eu estou desde de manhã querendo pegar ele nesse movimento, tá? Agora, o que que eu fiz? Eu acabei comprando aqui nos 50% para buscar esse ponto de liquidez aqui, tá? Como eu estava uns pontinhos positivos, eu fechei essa operação aqui com 300 pontos, tá? Fechei ela aqui. Só para pegar a liquidez e fechar com os meus 350 pontos, tá? O stop aqui também era curto, 110 pontos. E aí peguei esse fundo aqui, ele armou uma liquidez aqui certinho para buscar os 50%, tá? Veio, bateu e agora subiu aí, fazendo já um movimento aqui, quase que uma troca de característica, tá? Só tem que tomar cuidado. Por que que eu comprei? Porque o mercado fez uma perna de impulsão. Como assim uma perna de impulsão? Uma perna de impulsão. Impulsão, correção. Vocês viram antes que eu puxei uma FIBO aqui, ó, tá? FIBO, certo? 50% do movimento. Eu tenho as médias móveis no meu outro gráfico, certo? E eu tenho uma média de 200 períodos aqui, bem de 50%. Então, eu tenho contexto para fazer essa compra aqui, ó. 50% do movimento de correção, perna de impulsão, perna de correção, média móvel de 200. Para quem não sabe, a média móvel de 200 períodos no gráfico de 5 minutos é a média de 20 períodos nos 60 minutos, tá? Então, é um movimento maior, é um movimento mais macro, respeita essa média. Essa média ela é um preço médio do tempo maior, onde geralmente, quase que sempre, a galera maior, os institucionais, levam essa média como preço médio. Ah, como que eu sei, como que a gente sabe disso? É só vocês pegar o gráfico e vocês começar a analisar. Aonde que está a média de 200 ela está passando? É o preço médio do tempo maior. Institucional, ele não opera em gráfico de 5 minutos, ele opera em gráfico maior, tá? Então, geralmente, ó, ela está posicionada onde? Nos fundos e nos topos, tá? Geralmente, quase que sempre, certo? Então, é uma média que a gente leva sempre em consideração.
Para quem usa, para quem não usa também, não precisa, é a mesma coisa, que tu conseguir identificar fundo de tudo, certo? Então, a princípio, é isso, galera. Só explicando mais uma vez, para quem não entendeu ainda a dinâmica do mercado. A gente está operando dentro de uma consolidação, galera. Tá? O mercado ele está consolidado, ele não tem lado, ele não tem direção. E mesmo assim, operando o nosso operacional, a gente consegue fazer movimento. Por que que o mercado está consolidado? Porque se vocês olhar aqui, ó, aonde foi a última queda? A última queda foi aqui, ó, certo? Última quebra, topo e fundo. Último topo válido e último fundo válido. Nenhum dos dois foi rompido ou até mesmo violado. Então a gente tem esse topo, esse fundo e a gente tem esse topo. O mercado está travado nessa região aqui, ó. Não saiu daqui há vários dias, ó. Tá? 9, 10, 13, 14, 15. Então, nós estamos travados aqui, certo? E mesmo assim, a gente está fazendo operações dentro dessa consolidação. Só que o que, que tem que cuidar, galera? O que que Elliott nos ensina? O mercado faz um movimento de impulsão e um movimento de correção. Sempre assim. E a tendência é que ele faça novamente uma perna de impulsão. Após ele fazer um movimento de impulsão, fazer um movimento de retração, a expectativa que se cria é que ele faça novamente uma perna de impulsão. Por quê? Porque ele vai fazer um, dois, três e um movimento corretivo. Quatro, cinco. Aí depois vai A, B, C, e aí o mercado vai se decidir para onde ele vai, certo? Aí entra a FIBO nessa questão. Por quê? Porque existe uma regrinha, um cara lá antigamente estudou o mercado e explicou que o mercado geralmente, quase sempre, 90% das vezes, vai fazer uma perna de impulsão e uma perna de correção. E essa perna de correção, ela tende a corrigir até 50 ou 38,2 ou 61,8, tanto faz, até essa zona. E a partir desta zona, o mercado tende a fazer movimentos maiores. Sempre que acontece um rompimento, o mercado tende a fazer uma correção. Então, quando a gente olha para estes movimentos aqui, ó, mesmo sendo um movimento micro, aonde a gente identifica um rompimento, por exemplo, olhando só para essa parte aqui, ó, só para essa parte aqui, tá? O mercado aqui, aonde ele fizer um rompimento, ele tende a fazer uma correção e dar seguimento. Então, na parte micro, vamos lá, o mercado rompe, e aí a gente puxa a fibra, e ele tende a corrigir até essas regiões. O mercado rompe, a gente puxa a fibra, e ele tende a corrigir até essas regiões. O mercado rompe, a gente vai puxar a fibra, o mercado tende a corrigir até essas regiões. Ah, mas é sempre isso? Não, não é uma lei. Não é uma lei, mas é um padrão repetitivo, tanto no gráfico menor quanto no gráfico maior. Então, a gente precisa sempre olhar para o primeiro movimento do mercado. O que que aconteceu no primeiro movimento do mercado? O mercado aqui ficou consolidado nesse primeiro momento. Aqui, ó, tá? Ou aqui. O que que a gente faz aqui? Nada. Não tem nada para fazer aqui. O mercado está consolidado. Ah, mas dá para comprar?
ou o cara acertou uma compra, o cara viu não sei o quê. Cara, existe um padrão, existe um operacional. Se o operacional do cara ensina ele a comprar no meio de consolidação, beleza. Se não ensina, tem que aguardar o mercado quebrar. Quando a gente não sabe o que que vai fazer, tem que aguardar o mercado quebrar. Aonde que ele quebra? Ele quebra aqui, ó. Quebrou. Pronto, a partir do momento que ele quebrou aqui, ele confirmou que aqui é o fundo, ó. Então, se isso aqui é o fundo, eu tenho que aguardar ele me confirmar o topo. Quando que o mercado vai me confirmar o topo? Quando ele fizer uma quebra para baixo. Pronto. Quebrou para baixo. Confirmou que lá eu tô. Fibo lá em cima. Ele vem corrigir aonde? Nos 50% do movimento, tá? Exatamente nos 50% do movimento. Aqui é o ponto de compra, nessas regiões. Então, para esse operacional que a gente opera, galera, dessa forma, muita gente ensinou que, quem aprendeu, que tem que comprar o rompimento, né? Tem que comprar aqui, ó, quando romper aqui. Eu também aprendi isso antigamente, quando eu operava para ICF, tá? Comprava aqui e o stop está onde? O stop está aqui, certo? E aí, muitas vezes, o mercado andava um pouquinho, voltava, me estopava e subia. Então, aonde que eu tenho que comprar agora, galera? Aqui, ó, nesse movimento, eu tenho que comprar. Após ele fazer o quê? Após ele tentar romper um fundo. Ou após, aonde que eu tenho que vender? Eu tenho que vender aqui, ó. E eu tenho que comprar aqui, ó. Eu não posso comprar aqui para ser estopado e depois o mercado andar, tá? Então tem que ficar atento a isso. É o inverso do que ensinaram. Ah, mas às vezes o rompimento funciona. Às vezes ele funciona. Geralmente ele vai funcionar quando ele tiver feito um sweep. Ah, mas como assim quando ele tiver feito um sweep? Eu vou mostrar para vocês. Quando que o rompimento funciona? Quando ele faz isso aqui. Vem, sweep um fundo, aí o rompimento funciona. Que ele já fez o que tinha que fazer. Ele veio, sweepou o fundo e aí ele vai romper. Quando que ele funciona o rompimento? Quando ele faz o sweep de um fundo. Quando que funciona um rompimento? Quando ele faz o sweep de um topo. Fez o sweep do topo. Vem e ele rompe. Funcionou o rompimento aqui? Funcionou. Rompeu, voltou. Está funcionando. Mas é só quando ele faz o sweep. Quando que esse rompimento aqui vai funcionar? Quando ele fizer o sweep de um topo. Nessa região aqui ele fez o sweep. Funcionou. Obrigado. Leva isso aqui. Aqui ele funciona o rompimento. Se ele não faz isso aqui, ele não funciona. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. O que eu falei hoje de manhã também quando a gente começou? Galera, a gente está em consolidação. Consolidação, aonde que a gente vai comprar? Sempre no fundo, nos fundos, e aonde que a gente vai vender? Sempre nos topos. Então, aonde que eu tenho que vender quando o mercado estiver fazendo ping-pong? Bate aqui, vai lá, volta, vai, volta. Ele fica nesse movimento aqui. Onde que a gente está vendendo? É só a gente repetir o padrão. Nem sempre vai dar certo, como todas as coisas no mercado. Às vezes não vai dar certo. Mas, se a gente puxar uma linha aqui, existe uma repetição de padrão. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Se eu esticar uma linha no fundo, existe uma repetição de padrão. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Então, o mercado está
repetindo o padrão. Ele está consolidado, eles não querem sair daqui. Quando que ele vai andar? A partir do momento que ele sair do topo maior e do fundo menor. Então, aqui é o fundo e aqui é o topo. Quando o mercado sair daqui de dentro, aí ele vai fazer o quê? Fazer isso, vai fazer isso e vai fazer isso. Ou ele vai vir para baixo, fazer isso, isso e isso. Aí ele vai seguir uma direção. Enquanto ele estiver aqui, vai ser ping-pong. Quem quiser vender o topo, achar o melhor lugar, que nem eu expliquei, tem uma máxima aqui, é liquidez, a gente sabe. Não precisa repetir mais. Linha vermelha, liquidez. Busca uma zona, pode ser lá em cima? Pode. Pode ser esse pavio? Pode. Vai depender do que tu vai decidir. Eu decidi hoje que eu não iria vender aqui porque eu achei que o mercado iria vir romper. Perdi 800 pontos, 700 pontos, sei lá quantos pontos deu. Ó, 650 pontos para quem vendeu aqui. Eu perdi o movimento por não querer vender aqui. Se tivesse comprado hoje lá no fundo, na linha vermelha, liquidez, liquidez, aqui seria liquidez, ou o fundo mesmo do dia anterior, tá? Tivesse comprado aqui, teria pego também uma pontuação boa. Até o ponto da liquidez, 600, chegou a pagar, seria aqui, chegou a pagar 500 pontos daqui até aqui, no primeiro movimento, tá? E a princípio é isso aí, galera. Se alguém tem alguma dúvida, se não tiver, até amanhã. Uma dúvida aí, galera? Fechou então, Márcio. É isso aí. O mercado começou bem zoado ali, né? Depois deu várias oportunidades, né? O mercado é. A gente não vai conseguir pegar todas as operações, mas o que dá para a gente pegar, a gente pega. O que não Pegou dá, ali. né, galera? E mais uma dica para quem está começando agora a operar e pegando esse operacional também. E eu tenho feito isso quando eu consigo pegar uma operação. O que que eu faço quando eu entro na operação? Por exemplo, se eu entrasse aqui em cima, vocês viram antes ali, né? Quando eu estava. Se eu tivesse entrado aqui em cima, ó, entro pelos 5 minutos, ou pelo 1 minuto, pelo 2 minutos, tanto faz. Tivesse entrado nessa operação, galera, faz o seguinte, para tirar a ansiedade de quem está na operação. Entrou na operação, 15 minutos, 30 minutos. Vocês vão tirar toda a ansiedade de vocês. Por quê? Vocês não vão ficar vendo ruído no mercado fazendo isso aqui, ó. Se vocês irem para um time frame maior, vocês vão ver isso aqui. E aí vocês não vão sair da operação. Que tu tá vendo candle preto, candle preto, candle preto. Por que tu vai sair da operação? Tu não vai sair. Agora, se tu deixar entrar nessa operação e ficar aqui, tu vai ver isso, 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 isso. Primeiro o pullback já corre, né? Primeira hora que o mercado ameaçar aqui, ele andou num candle e voltou, tu já vai melar a cueca e vai querer sair. Então, minha sugestão, entrou na operação, 15 minutos é um gráfico bom também. Olha, não vai te dar ansiedade nenhuma. Tu vai entrar e vai deixar o gráfico andar. E lembra sempre, galera, existe pontos de liquidez, independente do time frame que tu tá. Se é o 1, ou 2, ou 5, ou 10, ou 30, ou 60.
Entrou aqui, teu ponto de saída, aonde está a liquidez? Te pergunta assim, aonde que está a liquidez? Aonde é que está o dinheiro? O mercado não dá ponto sem nó. Ele não vai simplesmente descer aqui se ele não quiser comprar barato depois. Ele vai, levou para cima. O cara que está comprando, está montando posição. A partir do momento que ele olhar para o mercado e ver que ele já está num ponto muito caro, tu acha que um banco vai comprar aqui? Quem vai comprar aqui somos nós, o varejo, o cara que faz a coisa errada. O banco não vai pagar caro nunca. Ele vai, pode até comprar aqui, tu pode até ver a XP comprando, mas ele vai te induzir a comprar junto com ele para depois te estopar. E aí descer, desmontando posição. Desmontando posição. Desmontando posição. Movimento forte para baixo. Movimento forte para cima. Tá montando posição. Para depois descer. Tá? Então, aonde que esse cara vai vir? Se ele começou a vender nesta região aqui, aonde que ele quer ir? Ele quer ir no preço mais barato. E aonde está o preço mais barato? Nos fundos. Lembra da FIBO? Preço mais caro aqui. Preço mais barato aqui, ó. O cara não vai querer comprar aqui. Aqui ele vai te induzir a comprar e ele vai vender. Ele vai te dar para te margem para tu comprar e depois ele vai te estopar. Por quê? Porque aqui tem dinheiro, ó. O cara que comprou este rompimento achou, bah, comprei, agora tô rico. Tá com stop aqui embaixo, tá fudido. O mercado vai lá e volta para estopar ele. Para depois, talvez, fazer esse movimento aqui. Tá? Então fica essa dica aí para vocês. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até amanhã. Beleza, Márcio. Valeu, valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado aí, Márcio.